Bom dia. Vamos acordar aí, né? Manhã gostosa com chuva, né? Dá uma vontade de ficar em casa. Vocês pensam que é só vocês? Não é não? Graças a Deus, né? Hino maravilhoso esse daí. Às vezes, por causa de algumas lutas, desgastes que nós enfrentamos, faltam palavras para a gente na oração. Acho que vocês já passaram por isso. Você quer orar, mas não consegue. E a bênção de estar num culto como esse é que esses hinos nos ajudam a dizer a Deus o que é necessário dizer. É um hino maravilhoso e que nos ajuda a orar aquilo que nós não conseguimos expressar por causa da dor, por causa da luta muitas vezes. Nós estamos fazendo a exposição de Marcos, livro Evangelho, aliás, de Marcos, e nós vamos estar expondo durante bom período do ano este Evangelho, que é tido por muitos como o primeiro Evangelho escrito. Não é um consenso 100%, mas a maioria acredita que Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, e Mateus, Marcos, Lucas e João aproveitaram as informações que estavam no evangelho de Marcos, e assim também escreveram seus evangelhos. Mas isso não muda nada, é a palavra de Deus que está escrita. Marcos ele escreve em Roma, muito provavelmente, para cristãos que estavam em Roma e que necessitavam, segundo o teólogo William Hendrickson, necessitavam de as palavras, aquilo que Deus fazia era passado verbalmente. Então havia uma necessidade de escrever para passar para as próximas gerações, para as pessoas que estavam fora ali da Palestina, de onde Jesus esteve. Então o livro de Marcos ele tem como endereço, muito provavelmente, cristãos que estavam em Roma. Abra a tua Bíblia em Marcos, no primeiro capítulo, capítulo 1, e que eu quero falar hoje sobre a história de João Batista, é sobre os desígnios de Deus. Os desígnios de Deus sobre a vida de João Batista, os desígnios de Deus sobre a tua vida, sobre a nossa vida, os propósitos de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa existência. Nossa existência não é obra do acaso. Deus tem planos, tem desígnios para as nossas vidas, e nós vamos ver isso um pouco através da história de João Batista. Diz assim, nós vamos ler dos versos 2 a 8. Conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam ter com ele toda a província da Judeia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Vamos orar? Espírito Santo, vai à minha frente, dirige o teu servo. Eu sou apenas um porta-voz daquilo que o Senhor já fez, nada mais do que isso. Conduza-me, e que esta palavra traga vida à tua igreja, traga vida ao teu servo, traga esperança, traga alegria, traga ânimo, Senhor.
Que o Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, derrube todas as barreiras humanas e espirituais que possam se levantar para que a Tua palavra não penetre em nossos corações. Que caiam todas por terra, em nome de Jesus. Amém. Talvez você já tenha pensado, vamos ver se você já pensou o seguinte: por que Deus demora para fazer certas coisas em certas ocasiões? Você já pensou assim? Por que Deus está demorando tanto? Por que Ele não faz logo o que eu estou pedindo? Por que Ele não me atende? Ou senão nós podemos, não sei se você já fez esse questionamento, por que Deus não está fazendo nada? Já pensou isso? Se você nunca pensou, eu já. Já pensei assim. O porquê da demora, ou porque Ele não fez, ou não está fazendo. São as nossas angústias. É nosso relacionamento com Deus, no qual nós vamos crescendo e aprendendo. E esses questionamentos, como o porquê Deus não faz nada, ou porquê Ele está demorando para fazer, surgem geralmente quando Deus entra em silêncio. No decorrer da nossa vida, da nossa caminhada, vão existir momentos em que Deus vai entrar em silêncio. E o silêncio de Deus é amedrontador. O silêncio de Deus é horrível. Quando nós queremos uma resposta e ela não vem. Nós queremos um porquê e Ele não vem. É quando nós questionamos a Deus, por que Ele não nos atendeu na hora que nós achávamos que Ele deveria nos atender. Às vezes em nossas orações nós falamos, Deus, e agora? O Senhor precisa me atender. O Senhor precisa me ajudar. E quando Ele não nos atende, a nossa fé pode se abalar, a nossa fé pode sacudir. E aí nós perguntamos, onde está Deus? Eu acho que Deus deve estar no céu, Ele não quer nem saber de nós aqui. Onde é que Deus está? O que aconteceu com as promessas de Deus? Por que o que está escrito na Bíblia não acontece na minha vida? Já pensaram isso? Por que as promessas de Deus não acontecem na minha vida? E esses questionamentos são fruto da nossa angústia, quando Deus não age e não se manifesta quando nós achamos que Ele deveria ter o feito. Quando Ele não faz, não age, não se manifesta no tempo em que nós havíamos determinado, quando nós estávamos esperando e Ele não veio. Mas eu quero lembrar os irmãos de Isaías 55, verso 8. Olha só, lendo a Bíblia, irmãos, nós conhecemos a Deus. Quando nós lemos a Bíblia, nós conhecemos a Deus. Tem um vídeo circulando aí que diz que no mínimo 4 vezes por semana nós deveríamos ler a Bíblia para que alguma coisa acontecesse em nossas vidas, Deus operasse. E eu creio que isso realmente é verdade. Isaías 55, verso 8, Deus diz assim, porque Ele está dizendo para nós, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os seus caminhos não são os meus caminhos. E se a gente começar a meditar nisso que Deus está falando, isso pode trazer para nós um grande desconforto. É desconfortável ter a consciência de que Deus, preste atenção nisso que eu vou dizer, Deus pode fazer um caminho totalmente diferente do qual nós esperávamos. Ele costuma fazer isso. Nós imaginamos, Deus vai por aqui, Ele faz outro caminho. Eu estou pedindo isso, Ele vai fazer outro caminho.
Isso pode acontecer em nossa vida, em todas as áreas. Isso pode acontecer em nossa igreja. Esse texto de Marcos que nós vamos expor aqui, ele fala de uma época em que não havia mais profetas. Acabaram-se os profetas, acabaram-se as profecias. Talvez nós podemos lembrar de quando Deus chamou Samuel. E quando Samuel ainda era criança, diz na palavra de Deus que as manifestações de Deus eram muito raras. A palavra de Deus era muito rara, Deus quase não falava mais. Deus não se manifestava mais para o seu povo, Deus quase não se pronunciava. Silêncio de Deus. E antes da vinda de João Batista, houve um hiato de aproximadamente 400 anos. Sabe o que é 400 anos? É tempo demais. E nesse ato Deus não se manifestou, não levantou nenhum profeta. Foi uma época de muita queda de reinos. Cai Pérsia, levanta a Grécia, cai a Grécia, vem a Roma, lutas, mortes, ebulição política, ebulição econômica, brigas. E essa história está registrada no livro de Macabeus, que está na Bíblia de Jerusalém. 400 anos de silêncio de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, que não é fácil dizer. Que os desígnios de Deus são infalíveis. Deus não falha. Deus não falha. Ele pode estar em silêncio, mas Ele não falha. O que Ele promete, Ele cumpre. Ainda que eu e você não vejamos. Abraão não viu, não presenciou tudo aquilo que Deus prometeu para ele. Percebe como Deus, Ele trabalha? E talvez a geração de João Batista, as pessoas que nasceram na geração de João Batista, poderiam ter pensado: nossa, quanto tempo que Deus já não se manifesta e não faz mais nada. Não levanta um profeta, não tem uma palavra, cadê o Messias? 400 anos. Eles poderiam pensar: eu acho que isso tudo era conversa fiada. Eu acho que essas pessoas que escreveram a Bíblia não estavam com nada. Eles estavam, como diz aí, estavam viajando. Não acontece mais nada. E por fim, quando os judeus estavam sob o domínio de Roma, depois de 400 anos aproximadamente, quem que aparece? O que acontece? Deus se manifesta novamente. Após, eu acho que dá umas 5 gerações, quase 5 gerações. Após quase 5 gerações, 400 anos, Deus se manifesta para cumprir aquilo que Ele prometeu. E o livro de Marcos escreve assim. Jonas, ajuda eu aí. Desligado não funciona mesmo, né, irmãos? Meio difícil. Conforme está escrito na profecia de Isaías, está aí, ele está dizendo, aí ó, envio diante da tua face um mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Após 400 anos, Deus diz, está aí. O cumprimento da minha promessa, está aí. E agora, apesar de ser uma exposição de Marcos, eu quero me valer de Lucas, porque Lucas, ele era, além de médico, ele era um historiador. E ele dá um panorama melhor para nós de como estava a situação nessa época em que Deus aparece novamente para cumprir a sua promessa. Diz assim: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e Tracônites, nomes difíceis, né? Elisânias tetrarca de Abilene, sendo, olha só que interessante os detalhes de Lucas,
sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. É a situação política, a situação religiosa da época. Quem governava? Tibério César. Quem reinava? Governador Pôncio Pilatos. E tinha os tetrarcas, eles eram como prefeitos de algumas regiões. Tetrarquias, que eram 4 regiões que formavam um estado, e os tetrarcas cuidavam das tetrarquias. Eu imagino que seria como um prefeito. Mas olha só que interessante, a religião existia, funcionava normalmente, tinha os sumos sacerdotes aqui, e nós sabemos até o nome deles, Anás e Caifás. Os sumos sacerdotes, eles eram representantes do povo diante de Deus, eles faziam a ponte, Deus, povo e povo, Deus. Mas olha só que interessante, como Deus é, irmãos, para preparar o caminho do nosso Salvador, para anunciar, que Deus faz? Faz um caminho diferente. Talvez podia se esperar, não, vai ser através dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes. Não, Deus faz um caminho diferente. Não foram Anás nem Caifás que receberam a revelação de Deus. Olha o caminho diferente de Deus aí, irmãos. Deus não comissionou nenhum sumo sacerdote, Deus não comissionou nenhum doutor da lei, Deus não comissionou nenhum fariseu. Talvez era isso que eles imaginavam. E aí, continuando no Evangelho de Marcos, ele fala assim, olha só que interessante a palavra, apareceu. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam ter com ele toda a província da Judeia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelo de camelo, e ele trazia um cinto de couro e se alimentava de mel silvestre e gafanhotos. Olha só como é a expectativa nossa e como Deus age. Os religiosos estavam lá, faziam o sacrifício, invocavam a Deus, eles eram os representantes, e Deus chama outra pessoa. Nós precisamos aprender a caminhar com Deus, sem essa conversa de ficar decepcionado, de ficar irritado por causa dos caminhos que Deus faz. João Batista, ele era extremamente o oposto dos sacerdotes, extremamente oposto. Os sacerdotes usavam vestes especiais, estavam no templo, eles tinham status, eles eram até, de certa forma, reverenciados pelas pessoas, a autoridade religiosa estava em evidência. João Batista, onde que ele estava, irmãos? Ele estava no deserto. Ele pregava o batismo do arrependimento para uma nova vida, e ele estava no deserto. É contraste de expectativas. E aí nós entendemos um pouco a soberania de Deus. E quando nós entendemos a soberania de Deus, nós descansamos um pouco mais. Enquanto os religiosos faziam o sacrifício e davam as ordenanças, João Batista trazia uma mensagem de uma pessoa que estava abrasada pelo Espírito Santo, de uma pessoa que estava cheia da presença do Espírito Santo. E o que aconteceu? Todo mundo saía das cidades e das casas e ia para o deserto, um lugar horrível. O deserto é um lugar horrível. Eles procuravam João Batista porque a presença de Deus estava em João Batista. O que João Batista falava vinha de Deus. E as pessoas procuravam. Marcos descreve as roupas até. Olha que interessante. As roupas e a alimentação de João Batista. Roupa, pelo de camelo,
cinturão de couro. E o que ele comia? Gafanhoto, mel silvestre. E eu vou resumir isso para vocês. Isso que Marcos está dizendo é uma vida extremamente simples e humilde. João Batista escolheu viver de uma forma simples, extremamente humilde. Simplicidade, irmãos, humildade, consagração, solitude. Com isso eu não quero dizer para vocês que para Deus nos amar e para Ele nos aceitar, nós temos que abandonar toda forma de bem-estar e conforto. E eu seria um grande de um mentiroso se eu dissesse para vocês que eu não gosto de um confortinho. Quem que não gosta? Até cachorro gosta de conforto, não é mesmo? Tira o cachorro do quintal e põe para ele dormir no sofá. Vê se ele vai querer voltar para o quintal depois. Mas não é isso, irmãos. Você não precisa abandonar tudo, sair da tua casa, ir embora para um deserto, embora aqui a gente não tenha no Brasil. Mas se você quiser, nós temos o sertão do Nordeste. Mas o que Deus, Ele procura em nós, a exemplo de João Batista, é a disposição de amarmos mais a Ele do que ao mundo. O que Deus procura em nós é o desejo pela plenitude do Espírito Santo, mais do que a alegria passageira dos prazeres deste mundo. Uma inversão de valores. O que Deus procura em nós é coragem para renunciar a si mesmo. É difícil. Coragem para chegar na frente do espelho e dizer: eu me renuncio em nome de Jesus. Eu não tenho a razão. É isso que Deus procura em nós. Era assim que João Batista vivia. Essa era a expressão de João Batista. Nos esvaziar para sermos preenchidos pelas virtudes do fruto do Espírito. O que Deus procura em nós, irmãos, é disposição, pessoas dispostas a remar contra a maré. Remar contra a correnteza, confrontar a cultura, confrontar a falsidade, e tudo isso em nome de Jesus. Espera aí, você não está sendo muito radical, não? Você é radical, cara. Você está sendo radical. Será que nós temos coragem de abrir mão das nossas convicções pessoais, ainda que julguemos que elas são praticamente perfeitas, porque nós muitas vezes achamos que tudo que está em nossa cabeça é lindo, perfeito e maravilhoso, e nós somos a última bolacha do pacote? Será que nós temos essa coragem de nos despir de nós mesmos, para que a face de Cristo seja vista em nós? Paulo diz assim, Gálatas 2:20: não sou eu quem vive, mas é Cristo que está vivendo em mim. Não sou eu quem vivo mais, eu não estou vivendo. Quem vocês estão vendo é Cristo vivendo em mim. É isso que Deus está procurando em nós. É isso que Deus está procurando dentro de cada um de nós. João Batista estava tão cheio da presença de Deus que as pessoas iam atrás deles. E ainda a mensagem dele não era atrativa. Ele falava: arrependei-vos. Pregar arrependimento não é atrativo. E ele só pregava arrependimento e batizava para uma nova vida. A mensagem de João não era tão adocicada, mas as pessoas procuravam ele, as pessoas iam atrás dele, as pessoas queriam ouvir ele,
porque não eram sacerdotes, Deus estava usando e levantando João para se manifestar ao povo. O senso da presença de Deus na vida de João era tão profundo que atraíam pessoas como os publicanos. Os publicanos, nós sabemos que eles eram pessoas que extorquiam, que roubavam, e o senso da presença de Deus em João Batista era tão forte que os publicanos chegavam para ele e falavam: o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer para ter uma nova vida? Soldados romanos procuravam João Batista: o que eu preciso fazer? Vocês percebem, irmãos, que o senso da presença de Deus em nossas vidas atrai as pessoas. Deveria atrair as pessoas. E as pessoas perguntarem para nós: irmão, o que eu tenho que fazer? O brilho da presença do Espírito Santo em João era tão forte que até os fariseus procuravam ele e ouviam a sua mensagem. E isso tudo por quê, irmãos? Por causa da disposição do coração e da mente de João Batista. Disposição mental, disposição do coração. Ele estava preparando o caminho do Senhor. E João Batista era um homem quebrantado, simples, humilde, não apegado a este mundo, não ligado a politicagem sacerdotal que existia na época. Se vocês acham que a religião hoje tem problema, na época tinha também. Era uma politicagem miserável. Os religiosos estavam tão corrompidos nessa época que Deus chama João Batista para ser o seu precursor, para preparar o caminho do Senhor. E nem para ser sacerdote, Deus chamou João Batista para ser profeta, mesmo ele sendo da classe sacerdotal. João Batista, a pessoa e a mensagem de João Batista eram estranhos para a época. João Batista não seguia as tendências religiosas da época. Ele estava sozinho com a sua mensagem. Mas ele estava sendo comissionado e usado por Deus. E a mensagem era: arrependei-vos. A palavra é metanoia. Muda o teu rumo, muda a tua vida, muda o teu caminho. E eu preciso dizer uma coisa para você. Nós temos um cacuete de falar do dia da nossa conversão. Minha conversão foi dia tal, na época tal. Outros dizem: não, a minha já foi mais ou menos meio que em parcelas, né? Mas o que eu quero dizer para você, irmãos, é que o arrependimento, a nova vida, ela permeará a vida do cristão por todos os seus dias. Não é um dia de conversão, não é um dia de arrependimento, são todos os dias. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam compreender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Não importa se vocês estão aí ou se eu estou aqui, a santidade é uma necessidade de todos nós. Nós estamos no mesmo carro, nós estamos no mesmo barco, e isso tem que ser uma preocupação para as nossas vidas. E aí vem Pedro, e ele diz assim na sua carta: mas agora sejam santos, como é santo aquele que vos chamou. Sede santos, porque eu também sou santos. Imperativo, ordem de Deus. E talvez essa seja uma mensagem como a de João Batista. É uma mensagem que as pessoas não estão acostumadas a ouvir, que as pessoas não estão acostumadas a pregar, que é a necessidade da santidade em tudo. Santidade na vida do pastor. Vocês acham que o pastor é santo?
Você acha que Deus derramou uma santidade especial no pastor? Estamos no mesmo nível, irmãos. No mesmo nível. E o imperativo é para todos nós, até para o Senhor Papa. Santidade em tudo. Santidade nos pensamentos, santidade nas palavras, santidade nas atitudes, santidade no namoro, santidade no casamento, santidade entre quatro paredes, santidade publicamente. Sede santos, como é santo aquele que vos chamou. Mas a santidade é uma mensagem meio que, né? Está meio fora de moda. A vida de santidade, irmãos, é uma expressão e uma evidência de que verdadeiramente amamos a Deus e que o Espírito Santo está em nós. É evidência. Essa santidade não é o pastor que vai impor sobre vocês. Não é a doutrina da igreja que vai impor sobre vocês. Essa santidade é uma inclinação. É uma inclinação espontânea daquele que verdadeiramente está em Cristo. E isso nós aprendemos com João Batista, consagrado. João Batista não vivia no deserto à toa. Não é porque ele era pobrezinho. Foi escolha, foi necessidade para que se cumprisse os propósitos de Deus. Ele vivia nos lugares escabrosos, nos lugares perigosos, não atrativos. E por que João Batista fez isso, irmãos? Para fugir da contaminação da cultura, da contaminação religiosa. Deus separou ele. Às vezes Deus separa a gente também. Espere isso de Deus. Às vezes Ele vai nos separar. Ele vai fazer o caminho dele se nós entregarmos a nossa vida a Ele. E eu quero falar um pouco sobre deserto com vocês. Nós vamos enfrentar os desertos da nossa vida. Não sei se você já foi para Jerusalém, ou já conheceu algum deserto. É um lugar de extremos. Mas eu quero dizer uma coisa. Se deserto é lugar de solidão, porque não se vê ninguém, não se ouve ninguém, nós podemos transformar a solidão em solitude. Nós gostamos de barulho, nós gostamos de movimento, nós gostamos de agitação, e às vezes é necessário solitude, e às vezes Deus nos coloca no deserto, para nós silenciarmos a nossa alma, para silenciarmos o nosso ser. Eu às vezes me vejo, eu não sei se vocês assistiam, o Pato Donald, o mais antigo, qualquer coisinha ele começava, nervoso demais. Qualquer coisinha, ele brigava. Às vezes, para nos tratar, Deus vai nos levar para um lugar de solitude. Você vai dizer, estou sozinho. Não, Deus está querendo que você silencie a tua alma. Solitude é silenciar a alma, os pensamentos. E nós temos grande dificuldade com isso. Se deserto, irmãos, é lugar de perigo, onde habitavam os ladrões, as bestas, os animais peçonhentos, nós podemos transformar esse perigo em maturidade e conhecimento. Se deserto é lugar de extremos, nós podemos transformar esses extremos em experiência e capacitação. Deserto serve para quê? Solitude. Deserto serve para quê? Maturidade e conhecimento. Deserto serve para quê? Experiência e capacitação. Por isso não se estranhem, não briguem com Deus, se um momento Ele sacar você e colocar você no deserto.
Se a tua vida começar a ser diferente das dos demais, porque acontece na vida dele e não na minha, porque ele é abençoado e eu não, você está no deserto. Se for por nós mesmos, nós não vamos escolher o deserto. Aí às vezes Deus dá uma forcinha para nós. Isso é tratamento. Não tenha medo do deserto, irmãos. Não tenha medo de estar numa situação diferente, ou que você julga abaixo das pessoas. Todo mundo está bem, porque só eu que estou ruim? Porque os relacionamentos do meu vizinho é bom e o meu não é? Porque eu estou passando dificuldade e o meu cunhado não passa? Deserto, quebrantamento, solitude, maturidade, capacitação, experiência. No deserto, irmãos, nós aprendemos a não ter medo de seguir a Cristo, porque nós só dependemos de Cristo. Deserto é lugar de silêncio. Silêncio, nós não gostamos de silêncio. Deserto é lugar onde o nosso coração se quebranta. No deserto nós aprendemos a depender de Deus. No deserto nós aprendemos a não ter medo de seguir a Cristo. Seguir a Cristo não é fácil. E é no deserto que Deus vai nos capacitar para seguir a Cristo e recusar os banquetes desse mundo. E ser o chato, e ser o diferente. Ser aquela pessoa que fala assim: olha, todo mundo caiu na farra, por que só você não caiu na farra? Todo mundo rouba um pouquinho, por que você não rouba? Todo mundo dá um jeitinho no imposto de renda, por que você não dá? Aí você fala: é por causa de Cristo. É por causa de Cristo. Não sou eu quem vive, é Cristo que está vivendo em mim. No deserto, nós aprendemos a viver dessa forma. No deserto, nós aprendemos a não aceitar a politicagem dos relacionamentos. No deserto, nós aprendemos a não ter medo de dizer não. No deserto, nós aprendemos a não ter medo de dizer: eu não aceito, eu não faço isso. No deserto nós aprendemos a confiar. No deserto nós aprendemos a não ter medo de ameaças. Vocês percebem como é necessário às vezes Deus nos mandar para o deserto? João Batista, ele recebeu a multidão, e nessa multidão, estou terminando, tinha os fariseus. E ele olhou para os fariseus e disse assim: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? João Batista chegou para Herodes, e Herodes queria a mulher, a esposa do irmão dele. E João Batista chegou para ele, apontou o dedo para ele e falou assim: você está errado. E Herodes fez o quê? Mandou cortar a cabeça de João Batista. É no deserto que aprendemos a viver na dependência de Cristo. Viver para Cristo, morrer para Cristo. E por fim, os versos 7 e 8. João Batista diz: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, mas ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. A grande evidência de que João Batista era um homem de Deus é que ele sabia a diferença entre ele e Jesus. Ele sabia a posição dele e ele sabia a posição de Jesus. Ele fala: após mim vem alguém que eu não sou digno nem de soltar o cadarço. Soltar o cadarço eram os escravos, na época tinha escravos. E eles costumavam amarrar o cadarço, ou cinta das sandálias, e desamarrar dos seus senhores.
Os escravos faziam isso, e João Batista está falando assim: olha, eu não sou digno nem de desatar as sandálias de Jesus Cristo. Posição de submissão, posição de adoração, de humildade, de reconhecimento da grandeza de Cristo. E essas são virtudes, irmãos, virtudes que demarcam a vida de um cristão verdadeiro. As pessoas perguntavam: será que esse João Batista é o Cristo? E ele falava: não, ele é muito maior do que eu. Ele é maior do que eu. João Batista, então ele aponta o fato pelo qual ele dizia que havia uma diferença extremamente grande entre ele e Jesus. Ele diz: olha, eu batizo vocês com água, ele batizará vocês com fogo e com o Espírito Santo. Ele estava preparando o caminho do Senhor. Irmãos, o que Jesus tem para fazer em nossas vidas, os desígnios de Deus para as nossas vidas, são muito maiores do que tudo aquilo que você possa julgar ser prazeroso e desejoso nessa vida. Muito maior, incomparavelmente maior. Jesus, ele nos batiza com o Espírito Santo, que é Ele vivendo em nós, Ele habitando em nós, Deus, Jesus Cristo habitando em nossas vidas. Talvez você pense: nossa, eu gostaria tanto de ver Jesus, de Ele bater na porta da minha casa e entrar para tomar um café comigo. Ele habita em nós. Ele infundiu o Espírito Santo em nós. Ele habita em você. Ele está vivendo na tua vida. Cristo está em você. E por isso eu quero encorajar você a não ter medo de seguir a Cristo. Aqui dentro é fácil, para mim e para vocês. Lá fora é difícil. É lá que nós vamos enfrentar o mundo. E eu quero encorajar você a não ter medo. Assim como João Batista, não ter medo. João Batista preparou o caminho do Senhor na mais alta excelência. E o cristão deve viver na mais alta excelência de amor e submissão a Deus, para que nós possamos experimentar o poder sobrenatural de Cristo sobre as nossas vidas. Excelência, talvez seja uma palavra que você ouça no seu trabalho. Excelência. A nossa fé tem que ser excelente, o nosso serviço tem que ser excelente, a nossa espiritualidade tem que ser excelente, o nosso testemunho tem que ser excelente, o nosso amor tem que ser excelente. Excelência. Eu quero encorajar você a viver mais intensamente esse Jesus que João anunciou, a experimentar mais intensamente, ainda que isso custe caro para você. E eu já vou avisando, vai custar. Jesus, Ele é um Deus presente, e você pode ter certeza que ainda você pague um preço muito alto por isso. Ele não te abandona, Ele estará com você a todo instante, capacitando você. Você não é um mensageiro que vai sozinho, o Espírito Santo está em você. Você está sempre debaixo da guarida e do cuidado de Deus. Confie na provisão de Deus. Eu quero encorajar você a viver os desígnios de Deus para a tua vida. Deus tinha desígnios para João Batista, Deus tem desígnios para você também. E aquilo que Deus tem para você, Ele não tem para você. O propósito de Deus para a tua vida não é o para a tua vida e nem para a minha. É único. Você precisa viver isso. Eu quero encorajar você a pular nesse mar, a mergulhar sem ter medo de confiar no Senhor. E se você fizer isso, não se perturbe, porque pode ser que Deus faça um caminho totalmente diferente do qual você esperou. Mas eu quero que você saiba que a tua vida está guardada nas mãos
de Deus. Que Ele mesmo te abençoe e te capacite para que você possa experimentar os seus propósitos para a tua vida. Amém?